Em sua entrevista ao programa Roda Viva, Gilmar deixa indícios de que os próximos movimentos serão decisivos para acabar de vez com a Lava Jato. O ministro do Supremo Gilmar Mendes deu uma entrevista ao Roda Viva. Como eu sei que a maioria não iria suportar assistir Gilmar falando por 1h30, decidi fazer esse resumo. A entrevista foi um verdadeiro filme ao estilo trash de terror. All right, you bastard, let's see who you really are. Gilmar atacou a Lava Jato e, mesmo evitando os nomes, ficou evidente que Moro e Deltan eram os principais alvos das críticas. A base de sua fundamentação, na maioria das vezes, era o material verde-valdiano e tudo aquilo que lhe favorecia para colar a sua narrativa, como a citação da revista Veja. Desde 2014, quando a Lava Jato foi inventada, ela tem melhores publicitários do que juristas. Acho que eles têm mais talento como publicitários do que juristas. Têm algum talento. Eles chantageiam com esse tipo de coisa desde o começo. Tentavam constranger o Superior Tribunal Federal. A Veja chegou a publicar uma capa minha dizendo: "Esse é o juiz que discorda do Brasil". Agora veja o pedido de desculpa com o editorial, que mostra o Moro desmoronando. A mídia mudou em relação a isso. O The Intercept produzia uma outra análise. A revista que Gilmar se refere é do dia 30 de agosto de 2017. Porém, o que Gilmar esqueceu de dizer é que a editora não mudou de opinião. Na verdade, ela mudou de dono. O Grupo Abril, que pertencia à família do empresário conservador Roberto Civita, foi vendido ao empresário Fábio Carvalho, que fechou acordos com os bancos credores com a ajudinha camarada do BTG Pactual. Na última semana, Palocci afirmou que o governo petista fornecia informações privilegiadas ao BTG, e que essas informações eram revertidas em propinas a Lula e Dilma. Então agora eu acho que vocês sabem quem financia a revista Veja. Gilmar, mais uma vez, mostra-se mais como um político do que um ministro do Supremo, ao esquecer das leis e se basear tão somente em informações roubadas. A respeito da decisão sobre a prisão em segunda instância, Gilmar afirmou que foi um experimento que deu errado. Para quem não se lembra, em 2016, Gilmar votou a favor da pena em segunda instância. Porém, segundo a sua visão, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável por julgar os processos da Lava Jato em segunda instância, adotou a prisão após a condenação em segundo grau como regra, quando o correto para ele seria analisar caso a caso. É por isso que certas decisões do Supremo demoram tanto para serem julgadas, como um caso de paternidade e herança, que levou 63 anos. E claro, os advogados já estavam a 7 palmos da terra. Gilmar afirmou que o Supremo irá rever essa decisão. E tudo indica que os ministros irão reverter a prisão em segunda instância. Gilmar, é claro, não esconde ser um crítico da Lava Jato. E por isso separei uma frase que me deixou bastante preocupado, e que envolve um tema um tanto apocalíptico para o Brasil: o fim da Lava Jato. Torço para todas as operações, não para a Lava Jato, para que nós, de fato, continuemos a combater a corrupção, mas sem esse personalismo, sem talvez até a necessidade de forças-tarefas. Talvez possamos ter grupos, procuradores, juízes, que deem conta do seu trabalho dentro de ambiente de normalidade. Todo brasileiro conhece a normalidade do Supremo. A gente vai sair daqui! Vai todo mundo embora! Foi pro Supremo! Gilmar, o ministro papudo, passou quase todo o tempo criticando a conversa dos procuradores. Mas quando foi questionado pelas inúmeras confraternizações com Michel Temer, teve um caso de gagueira. É uma grande pena que não tenhamos um hacker com mensagens vazadas de ministros. Imagine o que poderíamos descobrir. Possivelmente, muitas receitas de bolo com PT. Ao ser questionado sobre o processo de impeachment a ministros do Supremo, ele afirmou que isso virou uma indústria, e que isso não é bom para o sistema. Mais uma vez, o ministro se fez de cego, surdo e mudo, pois a única indústria que é beneficiada neste caso são aquelas que vendem arquivos de aço, para arquivarem os inúmeros pedidos de impeachment. Tanto que eles já alugaram um novo prédio, que custará 23,3 milhões aos cofres públicos ao ano, já que eles se encontram lotados de arquivos engavetados. Gilmar Mendes também afirmou que o ex-presidente Lula não tem o direito de recusar a progressão de seu regime de prisão. Ele não tem esse direito. Acredito que aqui é um pouco de recurso de uma retórica.
E claro, ele aproveitou a ocasião para voltar a criticar a Lava Jato. O que me chamou a atenção foram os procuradores oferecerem um regime semiaberto ao Lula. Nunca foram legalistas, nunca foram garantistas, mas agora se convenceram. Se convenceram porque era conveniente. Aliviaram a pressão que existe sobre o tempo, fazendo leitura de estrelas. Gilmar também falou sobre o caso que causou polêmica em 2016, quando Dilma nomeou Lula para a Casa Civil. Se o caso do Lula assumir a Casa Civil fosse hoje, eu teria muita dúvida sobre que decisão tomar. Em 2016, Gilmar cassou a nomeação do petista para ser chefe da Casa Civil. Na época, ele afirmou que foi um claro desvio de finalidade. Josias de Souza, que com certeza foi um dos mais combativos jornalistas no programa, afirmou após a entrevista ao Roda Viva. Foi um programa interessante, em que o ministro foi confrontado com várias idiosincrasias dele, que deixam um tribunal mau. Ele critica Sérgio Moro por se entender com procuradores, mas tem dificuldade de explicar o fato de confraternizar com Michel Temer e com seus ministros na época em que eram suspeitos e estavam sob investigação do Ministério Público. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E clique aqui no sininho para você receber as nossas notificações.